Seja muito bem-vindo ao canal! Primeira vez por aqui? Dá o joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha, que tem muita coisa boa nesse curso completo para Enem, vestibulares e escolas militares. E hoje a aula é especial para as turmas ADM-UVA, ADM-UVB e Informática UM do município de Lages, no Rio Grande do Norte. Se você tiver qualquer dúvida durante a aula ou quiser complementar informações, olha o nosso e-mail institucional na tela e também pode se inscrever no nosso grupo que está lá presente no nosso WhatsApp, dá um ok, um chamado aí que eu dou o retorno para você. Nossa aula de hoje vai tratar do Teorema de Arquimedes, complementando o que já foi visto nas partes 1 e 2, que foi o Teorema de Stevens e o Teorema de Pascal. Nós vamos compreender a partir de Arquimedes a origem da força empuxo, que atua nos corpos quando imersos em fluidos. E depois vamos estabelecer condições de equilíbrio usando as leis de Newton, pela ação do empuxo e das demais forças atuantes no corpo. Então, bora começar? Teorema de Arquimedes. Seja um líquido homogêneo que tem massa específica, ou densidade, né? Para um líquido, densidade e massa específica se confunde. Essa massa específica eu chamarei de DL, é a massa específica ou densidade do líquido, que está contida em um recipiente. Coloca-se um corpo homogêneo e não poroso, ou seja, um corpo que não absorve água, tá? E como exemplo, eu estou pegando um cilindro que tem área da base A, você sabe que o cilindro tem área da base circular, mas poderia ser um prisma, tá? De base um quadrilátero. E altura H. A altura H é a altura do cilindro aqui. E observa-se, gente, que ele permanece em equilíbrio no interior do líquido. Então, quando eu coloquei o cilindro, eu observei que ele permaneceu em equilíbrio. Então, vamos fazer uma demonstração do Teorema de Arquimedes. Então, vamos lá. Nós já sabemos das aulas anteriores que a pressão em um lugar mais fundo, ou seja, P1 na face inferior do cilindro, é maior que a pressão no lugar mais raso, ou seja, que está mais próximo da superfície de divisão com o ar. E a pressão de baixo sendo maior que a de cima, nós já sabemos pela teorema de Stevens que vai haver uma diferença de pressão. A pressão mais funda menos a pressão mais superficial é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Peço que você retome o teorema de Stevens, que diz que a diferença de pressão é dado pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Ora, a pressão na face inferior, pela definição de pressão, ela é a força que está sendo exercida pelo líquido dividido pela área. Nesse momento você pode perguntar, mas Carlos, como é que eu tenho certeza que o líquido vai fazer força sobre o corpo? A água quer ocupar um lugar que foi tomado dela, então a água quer entrar no corpo, ela faz força sobre as laterais, o fundo e a base do cilindro, tá? Então essa pressão P1 é a força que a água faz sobre a face inferior do cilindro dividido pela área de atuação dela, que é a área do círculo aqui. Menos a pressão na face superior é a força que a água faz, porque ela quer entrar no cilindro, sempre tentando entrar no cilindro, dividido pela área do cilindro. Agora preste atenção. As forças laterais, elas se equilibram. A do lado direito e do lado esquerdo se equilibram. Então, eu não vou entrar no cálculo porque elas se equilibram, tá? Então, essa diferença de pressão é igual à densidade do líquido vezes gravidade vezes altura. Agora, preste atenção na sequência agora, ó. Essa diferença aqui, ó, F1 sobre A menos F2 sobre A, eu vou escrever com o mesmo denominador A. Então, vai ficar F1 menos F2 dividido por A. Agora, preste atenção que o momento é importantíssimo. Veja o que eu disse aqui no texto, gente. Note que o volume do corpo submerso é dado pela área da base do cilindro pela altura do cilindro. Sim, se o cilindro está totalmente submerso, o volume submerso dele é a área da base vezes a altura, ou seja, o volume de um cilindro. Você concorda comigo? Beleza. E agora, ó, a força resultante que o líquido exerce sobre o cilindro, nós vamos apelidar de empuxo. Então, peraí. O que é empuxo? É a diferença entre a força feita pelo líquido na face inferior
e a força feita pelo líquido na parte superior. E por que é que isso aqui é a força resultante? Porque eu tenho uma força vertical para cima e uma força vertical para baixo. E da aula de vetores nós sabemos que a resultante das forças que atuam sobre o cilindro, já que as laterais se equilibram, é a força maior que a de baixo, devido à maior profundidade, menos a força de cima, que é menor devido à menor profundidade. Então, F1 menos F2, a partir deste momento, nós chamamos de empuxo. Então, olha só o que é o empuxo. É a força resultante que surge devido às diferenças de pressão na parte mais funda inferior e na parte mais superficial superior. Sacou? Não esqueça disso. Empuxo é uma força resultante que surge devido à diferença de pressão pelas diferentes profundidades, ok? Beleza? Então daqui, ó, F1 menos F2 sobre A, F1 menos F2 eu vou chamar de empuxo, e essa área que estava dividindo passa multiplicando o outro lado. Aí ela vai encontrar o H, ó. Área vezes altura é exatamente o que a gente disse aqui em cima, é o volume submerso. Então, gente, acabamos de ver que o empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume do corpo submerso, que está dentro do fluido, vezes a gravidade. Não esqueça dessa fórmula, tá? Tem uma música antigona de Martinho da Vila que diz assim: é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Eita, samba gostoso! É a fórmula do empuxo. Densidade do líquido, sistema internacional, quilograma por metro cúbico, volume submerso, metro cúbico, e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Como empuxo é uma força no sistema internacional, é medida em Newton. Agora preste atenção. A partir dessa expressão, a gente vai chegar no teorema de Arquimedes. Você percebeu que, como o corpo não é poroso, o volume submerso dele é igual ao volume do líquido que subiu pela presença do corpo. Isso é muito significativo. Ó. O volume do líquido que foi deslocado, ou seja, o volume do líquido que saiu do lugar, é igualzinho ao volume do corpo submerso. Lembre que o que entra é igual ao que sobe. Né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o volume do líquido deslocado, que eu vou chamar de VLD, é igual ao volume submerso. Nós também sabemos da nossa primeira aula de hidrostática que a densidade ou massa específica, se tratando de um líquido, é a massa do corpo pelo seu volume total. Então, isolando a massa, é a densidade vezes o volume. Então, gente, eu posso expandir isso dizendo que a massa do líquido deslocado é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Você sabe que a expressão do empuxo é o quê? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Só que o volume submerso é o próprio volume do líquido deslocado. Então, me diga, o que é densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado? É a massa do líquido deslocado. Se eu multiplicar a massa do líquido deslocado vezes a gravidade, eu chego a um resultado interessante. O empuxo sempre é igual ao peso do líquido que foi deslocado, que subiu. Esse é o teorema de Arquimedes. Então, repetindo, o que diz o teorema de Arquimedes? Quando você coloca o corpo em um líquido, a força que o líquido, poderia ser um gás, exerce sobre esse corpo sempre é igual ao peso do líquido ou do ar ou do gás que saiu do lugar. Esse é o teorema do Arquimedes que vamos usar muitas vezes na parte 3 e na nossa próxima aula. Beleza? E aí tá para você fazer a sua anotação. Quando um corpo é imerso em um fluido, seja líquido ou gás, ele recebe uma força vertical e para cima. Lembre, ela surge devido à diferença de pressão. Ela é chamada de empuxo, que sempre é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Ou do fluido deslocado, se a gente quiser expandir para um gás. Anotou o que é o teorema de Arquimedes? Muito bem, Carlos. Então, gente, a partir do valor do empuxo, dado pela fórmula é devagar, e o peso do corpo, a gente chega a algumas conclusões. Se o peso do corpo é maior que a força que o fluido faz, eu vou chamar de líquido, mas pode ser um gás, tá? Se o peso do corpo for maior que a força que o líquido faz, ele vai afundar. Não há dúvidas, né, gente? Peso é para baixo, empuxo é para cima, porque devido à diferença de pressão, o corpo vai afundar e tocar a base do recipiente. Neste caso, gente, se o peso do corpo superar o seu empuxo, ele toca o fundo
porque a força resultante é para baixo, peso maior que empuxo. Agora, se o peso é igual ao empuxo, não tem jeito, gente. A força resultante é zero. Galera, não esqueça disso. Se sobre o corpo atuam duas forças, que é o peso dele e o empuxo, que surge devido à diferença de pressão, se eles forem iguais, não há dúvidas. Ou o corpo está parado ou está em movimento retilíneo uniforme. Isso é a primeira lei de Newton, né, gente? Primeira lei de Newton. Peso igual a empuxo, necessariamente o corpo está em equilíbrio, seja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, neste caso, ele vai flutuar na posição em que for colocado, tá? Então, veja aí, nos dois casos, o corpo está flutuando, parado ou movimento retilíneo uniforme. O terceiro caso é muito interessante porque pode acontecer do empuxo ser maior que o peso. Se isso acontecer, gente, o corpo vai subir. Agora veja, o corpo vai subir e ele vai procurar automaticamente uma posição de equilíbrio. Então, como é que funciona esse terceiro caso? Você colocou um corpo no líquido, o empuxo ficou maior que o peso. Então, ele sobe até procurar um lugar em que fique em equilíbrio. Então, veja o que eu escrevi. O corpo vai subir até atingir a superfície do líquido, procurando sempre a posição de equilíbrio. E como é que eu sei que o empuxo pode se tornar igual ao peso, já que você está falando em equilíbrio? Porque o volume submerso não vai mudar. Então, como o empuxo depende do volume submerso, o empuxo pode sim se tornar igual ao peso, que é a condição para o corpo flutuar. Só lembrando, né, gente, que para esse caso acontecer, a densidade do corpo tem que ser menor que a densidade do líquido para que o empuxo seja maior que o peso, até que se torne iguais, tá? Carlo, e como é que eu encontro, Carlo, esse volume submerso, já que você disse que ele vai procurar a posição de equilíbrio? Excelente pergunta. Atenção, muito oportuno esse slide aí para você. Você está anotando tudo, né, gente? Vamos comentar esse slide aí. Para encontrar o valor desse volume submerso, basta impor a condição de equilíbrio. Então, repetindo, como assim encontrar o valor do volume submerso? Eu vou encontrar a posição em que ele vai ficar equilibrado, tá? Então, se ele vai ficar equilibrado, o empuxo para cima, devido à diferença de pressão, tem que ser igual ao peso do corpo. Mas qual é a expressão do empuxo? É devagar. Densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. É igual peso do corpo, gente, né? A massa do corpo vezes a gravidade. Beleza. Então, olha agora o lado esquerdo, continua, e olha o lado direito. Nós já sabemos que massa é densidade vezes volume. Então, posso expressar a massa do corpo como a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Olha o detalhe, esse volume aqui, gente, é o volume total do corpo, e esse aqui é o submerso, ok? Então, aqui eu vejo que eu consigo cancelar a gravidade dos dois lados e ficou densidade do líquido vezes o volume submerso é igual a densidade do corpo vezes o volume total do corpo. Isolando o volume submerso, a gente chega a um resultado bastante interessante. Ó. Densidade do líquido passa dividindo. Então, o volume submerso de um corpo em equilíbrio é a densidade do corpo pela densidade do líquido vezes o volume total do corpo. Então você veja, gente, que o volume submerso é diretamente proporcional à razão entre a densidade do corpo e a do líquido. O volume submerso é uma parte do volume do corpo, já que a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Então, para um iceberg que tem uma densidade de 0,92 kg por metro cúbico, né? Aquele blocão de gelo que flutua na água do mar, por ter sal a densidade é maior, a gente teria que fração dele que fica submersa? Porque veja o detalhe, o que é que eu quero? Eu quero saber quanto é que do corpo que fica submerso a partir da densidade do corpo e a do líquido, já que a do corpo é menor que a do líquido, porque ele vai flutuar. Não é assim? Muito bem, Carla. Então, se eu substituir aqui a densidade do corpo, que seria o iceberg, por 0,92, pela densidade do líquido, que é 1,03, para um exemplo para o iceberg, eu teria que o volume submerso é 0,92 dividido por 1,03 do volume do corpo. Dividindo isso aqui dá 0,89. 0,89 é 89 sobre 100, ou 89%. Então, gente, o volume submerso para o caso do iceberg seria 89% do volume total. Então, é por isso que a maior parte do iceberg fica submersa. Ah, cara. E uma brincadeirinha para a gente não esquecer, né? Tem um naviozinho, os icebergs são os terrores de navio como o Titanic. Aí o submarino diz que nada, se quase 90% fica dentro d'água,
Não é pro navio, não, o terror, é pro submarino que tá andando submerso. É, cara, achei interessante esse detalhe aí que você falou. Beleza, gente? E agora vamos conversar um pouquinho. Eu vou até descer para que a gente possa explicar esse negócio de peso aparente que confunde alguns alunos. Então vamos observar o que está escrito aí em cima, gente. No caso de um corpo estar submerso em um líquido, o empuxo, que é aquela força para cima, né, que surge pela diferença de pressão, faz com que a indicação de um dinamômetro. O que é um dinamômetro, gente? É a utilização de uma mola que consegue medir forças a partir da deformação da mola, né? E esse dinamômetro, por estar ligado a um fio, ele acaba sendo a tração do próprio fio, seja menor que o peso do corpo. Carlos, não entendi. Então vamos olhar a figurinha inicialmente. Você tem aqui uma coroa que tem um peso de 30 newtons. Mas por que, Carlos? Porque como ela está no ar, gente, o empuxo do ar é muito pequeno, muito pequeno. E na maioria das vezes, como o empuxo do ar é praticamente zero por ser muito pequeno, a gente diz que não tem empuxo atuando sobre a coroa, ou a gente despreza, né, na maioria das questões. Então a gente vai dizer, gente, que a indicação do dinamômetro é o próprio peso da coroa. Então o peso da coroa é igual a 30 newtons, porque como ele está no ar, o empuxo sendo praticamente zero, a tração no fio é o peso da coroa. Aí o que é que acontece? Eu pego essa coroa, né, que é o objeto que eu estou escolhendo, e coloco dentro d'água. Nós sabemos que vai haver um empuxo que a água faz sobre a coroa. Então pense comigo. O peso da coroa agora vai ser equilibrado pelo fio e pelo empuxo. Sim, porque agora tem impulso. Então você entende por que é que a indicação do dinamômetro caiu para 20 newtons? Porque teve um impulso. Em outras palavras, de um modo mais simples. Como a água está ajudando agora, o fio vai marcar um peso menor. E esse peso menor que o fio marca, que é a tração, nós chamamos de peso aparente. Então vamos entender. O peso da coroa continua o mesmo, 30 newtons. Agora, a indicação dela, do peso dela através do dinamômetro, diminui porque o empuxo está atuando, aliviando, entre aspas, o peso da coroa. Então, você concordaria, gente, que neste caso o empuxo seria de apenas 10 newtons? Concorda? Beleza. Um outro exemplo na mesma linha. E se ao invés de um fio, um dinamômetro, eu colocasse uma balança? Vamos ler comigo, ó. Na balança, você vê que tem uma balança aqui, ó, tem um corpo aqui, né, que está sendo equilibrado por um contrapeso. Vamos dizer que os dois lados estão em equilíbrio. Se os dois lados estão em equilíbrio, né, gente, a tração é igual ao peso. Na balança, o prato da esquerda, que é esse aqui, ó, teria que diminuir o peso para equilibrar novamente a balança. Então, em outras palavras, ó, tem um corpo que é colocado aqui no ar, a balança está marcando um certo peso. Aí eu pego esse corpo e coloco dentro d'água. Então, gente, aqui vai ficar mais leve devido ao impulso. Então, do outro lado, eu vou ter que tirar peso, porque senão não equilibra. Então, em outras palavras, ao colocar o corpo dentro d'água, o seu peso é aliviado, então eu preciso retirar esse peso, porque senão a balança desce para o lado de lá. Percebeu o detalhe? Expandindo um pouco mais os exemplos anteriores, ó, eu estou colocando uma situação agora em que o peso do objeto é 10 newtons. Nós já sabemos que no ar a tração é o próprio peso 10 newtons. Então, pergunta a você, à medida que esse corpo vai sendo colocado na água, por que é que o peso aparente, ou seja, a indicação do dinamômetro vai diminuindo? Então, bem devagarinho, ó. Fora da água, 10 newtons. Aí eu fui colocando na água e a tração está diminuindo, o peso aparente. Percebeu? Ó, aqui é 9. Aí aqui, ó, quando ele está mais submerso é 8, mais submerso ainda é 7. Então, o que é que você percebe, gente? Por que é que está diminuindo o peso aparente à medida que o corpo vai entrando na água? Vamos explicar a partir da situação de equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio em todos os casos mostrados, nós sabemos que no segundo caso, por exemplo, a tração mais a força que a água faz, que é o impulso, tem que ser igual ao peso. Então, veja, tração mais impulso é igual ao peso. Então, eu posso dizer que tração é peso menos o empuxo. Então, o que é que essa expressão está me dizendo aqui, gente? Se eu aumentar o empuxo, a tração tem que diminuir. E por que é que o empuxo aumenta do segundo até o quarto caso? O que é que está acontecendo com o volume submerso do corpo, gente? Está aumentando. Se o volume submerso aumenta, qual é a
fórmula do empuxo? É devagar, é devagar. Então, se o volume submerso aumenta, o empuxo aumenta. Então, peso menos um valor maior dá um valor menor, ou seja, a tração vai diminuindo. À medida que o corpo afunda, o volume submerso aumenta, o empuxo aumenta e a indicação do dinamômetro vai ser cada vez menor, porque o empuxo está cada vez maior. Percebeu o detalhe? Muito bem, cara. E aí, gente, preste muita atenção a esse detalhe que inclui terceira lei de Newton e o teorema de Pascal. Vou bem devagarinho agora, tá certo? Eu quero que você compreenda bem devagarinho. Eu vou descer novamente para que a gente possa compreender o que está acontecendo nessa figurinha aqui de lado. Preste atenção, eu desci para ler junto com você. Então vamos lá. É interessante notar que o empuxo que o líquido exerce sobre o corpo, figura 2, você está vendo que tem um empuxo aqui, né? Já estou adiantando que esse empuxo foi de 5 newtons. Eu teria que calcular densidade do líquido, vezes volume submerso, vezes a gravidade. Então você me pergunta, Carlos, por que é que tem empuxo aqui? Porque o corpo que estava fora entrou dentro d'água. Se entrou dentro d'água, vai ter um empuxo. Tá, Carlos, o que é que acontece com ele? Vamos lá. É interessante notar que o empuxo que o líquido exerce sobre o corpo é transmitido para o fundo da balança. Oxi, como assim? Por que esse impulso que está aqui veio para o fundo da balança? Você acha que foi por quê? Terceira lei de Newton. Não entendi. Gente, quem faz a força sobre um corpo? O líquido. Se o líquido faz uma força no corpo para cima, pela terceira lei de Newton, o corpo faz uma força no líquido para onde? Para baixo. Mas, Carlos, essa força é feita aqui. E como é que ela vem para o fundo? Teorema de Pascal. Um líquido transmite integralmente as pressões que recebe. Então, olha que legal, gente. Terceira lei de Newton e teorema de Pascal atuam para explicar o que a você. Se um corpo recebe o empuxo para cima, esse empuxo é devolvido no líquido para baixo e é transmitido a todos os seus pontos, chegando até o fundo. Então, lá no fundo da balança, gente, esse empuxo vai se manifestar. Então, se inicialmente a balança marcava, por exemplo, 50 newtons, vai ter o incremento do empuxo de 5, vai ficar 55. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você coloca um corpo dentro d'água, mesmo que o corpo não toque o fundo, a terceira lei de Newton e o teorema de Pascal vai transmitir esse empuxo lá para o fundo, aumentando sim a indicação da balança. É ou não é surpreendente? Mesmo sem tocar o fundo, o empuxo se manifesta lá embaixo por causa da terceira lei de Newton e do teorema de Pascal. Legal, né, gente? Que pancada, hein, gente? Show demais. Vamos agora ao exercício número 11. De onde é que é a questão, gente? Do Enem. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço, colocada no fundo de uma piscina vazia. Você entendeu, gente? A piscina está vazia, não vai ter empuxo nenhum atuando sobre a escultura. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima e não conseguiram. Não conseguiram, gente. A força que eles fizeram, que é a tração, não foi suficiente para vencer o peso da escultura, né? Se a piscina, no entanto, agora for preenchida com água, ei, professor, vai ter empuxo. Menino, você tá craque, hein? Ficará mais fácil para os trabalhadores remover a escultura. Gente, ele já está afirmando que ficará mais fácil. Então, em outras palavras, ele está dizendo que a tração que os trabalhadores estão fazendo pode até diminuir, porque está mais fácil, né, gente? Muito bem. Então vamos lá. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores remover a escultura, pois, letra A escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. Você acha que a escultura vai flutuar de ferro maciço? A densidade do ferro é maior que a da água, né, gente? Então, não. A escultura ficará com um peso menor. Já está errado, gente. A escultura não vai diminuir o seu peso. Não, professor, mas não vai ficar mais leve? Não, gente, isso é o peso aparente. O peso de um corpo não muda se a massa e a gravidade não mudar. Cuidado com essas pegadinhas. Dessa forma, a intensidade da força necessária para levar a escultura será menor. Ah, professor, então aqui é porque ele não pode diminuir o peso. Não, gente, o peso de um corpo é a massa vezes a gravidade do local.
A escultura não fica com peso menor. Cuidado, viu? O que fica menor pode ser a tração ou peso aparente. C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso. Gente, anular a ação da força-peso? Como é que você vai anular o peso de um corpo, gente? Massa vezes gravidade. Não. Essa água exerce uma força proporcional à massa, é? Vamos discutir já já. Letra D. A água exercerá uma força na escultura para baixo. E não. Devido à diferença de pressão, né, gente? Essa força é para cima. Já está errado, né? E letra E. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. É isso mesmo, gente. Acompanhe comigo os comentários da solução. Com a piscina cheia, a diferença de pressão entre a face inferior e a superior da escultura originará uma força vertical e para cima, que nós sabemos que é chamada de empuxo, que é diretamente proporcional, gente, não à massa da escultura, e sim ao volume submerso dela. O empuxo é diretamente proporcional ao volume submerso. Então, se agora eu tenho um volume submerso da escultura, vai ter um empuxo para cima. E eu sei que a tração que os trabalhadores fazem, mais o empuxo, pode ser maior que o peso. Sim, pode ser maior, porque as forças que eles estão fazendo, ajudada pelo empuxo, pode superar o peso da escultura, e aí é o movimento ascendente. É realmente letra E. Vamos comigo! A mulher Hulk estreando essa semana aí, né? Muito bem, professor. Exercício número 12, belíssima questão lá do Rio de Janeiro. Eu quero você comigo. Um densímetro é um dispositivo com o qual pode-se medir a densidade de um líquido. Trata-se de um objeto com uma haste graduada que, quando colocado em um líquido padrão de densidade conhecida, flutua de modo que a superfície livre do líquido coincide com uma determinada marca da haste, como mostra a figura. Então, vocês estão vendo, gente, que existe um volume submerso aqui, né, embaixo da marca. Muito bem. Por exemplo, nos postos de gasolina usam-se densímetros para controlar o padrão de qualidade do álcool hidratado. Suponha que o negociante desonesto tenha misturado mais água ao álcool. Quando ele mistura a água ao álcool, gente, ele altera a densidade, né? Sabendo que a densidade do álcool é menor que a da água, então veja, se ele colocou mais água ao álcool e a água tem uma densidade maior que a do álcool, então quer dizer que vai aumentar a densidade da mistura, né, do líquido. Verifique se o densímetro flutuaria neste álcool batizado, ou seja, com maior densidade, que colocou água, com a marca acima ou abaixo da superfície livre. Justifique sua resposta. Lembre que o nosso Enem agora vai ter agora questões discursivas. Então é bom a gente, vez por outra, no nosso curso, colocar questões discursivas. Então vamos comentar. O que é que você acha, gente, ao aumentar a densidade do líquido? O volume submerso, que tem a ver com a marca, aumenta ou diminui? Vamos comentar? O primeiro detalhe importante, gente, é que ele diz que continua flutuando. O densímetro vai continuar flutuando. Então, vem comigo. Em ambas as situações, álcool de acordo com as especificações, que tem densidade menor, ou álcool batizado, que tem densidade maior, o densímetro flutua. Se ele flutua, não tem jeito, gente. Pela primeira lei de Newton, o impulso que ele recebe é igual ao peso. Poxa, professor, não estou entendendo não. Impulso, né? Densidade do líquido vezes volume submerso vezes a gravidade. Se você mudar a densidade, você muda o impulso. Não, calma. Se a questão está dizendo que ele está flutuando, não tem jeito. A primeira lei de Newton é clara. Se flutua, as forças para cima é igual às forças para baixo. Empuxo é igual ao peso. Mas como se a densidade mudou? Vamos continuar. Com a introdução da água, a densidade do álcool batizado aumenta, pois a densidade da água é maior que a do álcool. Como o empuxo deve permanecer o mesmo, equilíbrio, primeira lei de Newton, tem que continuar sendo igual ao peso, o volume submerso do densímetro deve diminuir. E, consequentemente, o densímetro subirá e a marca ficará acima do nível do líquido. Não entendi. Galera, empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Você pensou só na densidade do líquido, mas perceba que para a igualdade permanecer, por causa da primeira lei de Newton,
você vai ter que diminuir o volume submerso. Se você tem uma igualdade aqui e uma das parcelas aumentou para que continue sendo igual, porque o empuxo é igual ao peso, o volume submerso vai ter que diminuir, já que a gravidade é constante e não muda. Então, gente, tá aí a situação. Ó. A marca sobe porque o volume submerso tem que diminuir. Então, veja que aqui, ó, o volume do densímetro dentro do líquido é maior do que aqui. Então, com o aumento da densidade do líquido, o volume submerso diminui, fica menos submerso. Eu coloquei valores aqui para você comparar. A densidade antes do álcool normal é 0,79. Por exemplo, quando eu coloquei álcool, aumentou a densidade. O volume submerso diminuiu. Nunca esqueça disso. Se um corpo continua flutuando, mesmo mudando a densidade do líquido, o volume submerso vai ter que alterar para garantir que o equilíbrio permaneça. Tá bom? Carlos, sensacional. E aí, eu queria comentar um pouquinho com isso. Carlos, é muito massa, né? Carlão, por que é mais fácil flutuar no mar morto do que numa piscina? Ó, essa é a mesma pessoa, ou pelo menos pessoas de mesmo peso. Então, gente, se ambos estão flutuando numa piscina ou no mar morto, você já sabe que o peso é o mesmo. Porque eu disse que era a mesma pessoa ou pessoas de mesmo peso. Se ambos flutuam, o peso é o mesmo, o impulso tem que ser o mesmo. Se o impulso é o mesmo, né, gente? Porque está flutuando no mesmo local, imagina a mesma pessoa. A mesma pessoa na piscina, a mesma pessoa no mar morto. Se o peso é o mesmo, o impulso vai ser o mesmo, porque está equilibrando nos dois. Se o impulso é o mesmo, onde tiver maior densidade, vai ter um volume submerso menor. Então, essa é uma foto real desse nosso amigo aqui, que está flutuando. Ele não está no raso não, gente. Ele está lá no fundo, viu? Veja que ele ficou com o corpo praticamente fora d'água. Densidade maior, você sabe que o Mar Morto ele tem um índice de sal de 30%, então a densidade lá é bem maior do que numa piscina. Densidade maior, volume submerso menor. Nunca esqueça disso. Então eu poderia dizer assim, gente, que quando o navio passa da água doce de um rio para a água salgada do mar, o volume submerso dele é menor? Perfeito, porque no mar a densidade é maior. Ei, cara, que questão massa, né? Atenção para a questão 13, uma questão que vai trabalhar com equilíbrio, uma questão bastante interessante. Vamos fazer bem devagarinho, viu? Na figura estão representadas duas esferas 1 e 2, de mesmo raio. Opa! Se tem mesmo raio, elas têm mesmo volume. Lembre que o volume de uma esfera só depende do raio, né? 4/3 de Pierre ao cubo, nas nossas aulas de esfera espacial. São feitas de materiais diferentes e imersas em um recipiente contendo água. As esferas são mantidas nas posições indicadas por meio de fios que estão tensionados. Em outras palavras, as esferas estão em equilíbrio. A força resultante sobre elas é zero. Com base nessas informações, é correto afirmar que o empuxo. A gente vai fazer alternativa por alternativa, certo? Letra A. É igual a tensão no fio para as duas esferas? Tanto a tensão no primeiro fio como no segundo fio são iguais? É maior na esfera de maior massa? É maior que o peso na esfera 1 ou é maior que o peso na esfera 2? Questão para ter muita calma. Vamos discutir a questão. Devemos observar que as esferas estão totalmente submersas e têm o mesmo volume, porque, como já dissemos, o raio é o mesmo. Assim como temos o mesmo líquido, é o mesmo líquido que elas estão, e a mesma gravidade, os impulsos são iguais. Professor, mas elas não têm materiais diferentes? Nada a ver, gente. O impulso não depende da densidade do corpo. Ei, anote aí. O impulso não depende da densidade do corpo. O impulso só depende da densidade do líquido, que é o mesmo, elas estão no mesmo líquido, do volume submerso, que é o mesmo, porque o raio é o mesmo, e da gravidade, que é a mesma, eles estão no mesmo lugar da Terra. Então, o impulso na esfera 1 é igual ao impulso na esfera 2. Anotou isso? Então, E1 é igual a E2, que eu vou chamar de E. Vamos analisar, então, a primeira situação, situação 1. Gente, a esfera está puxando o fio para baixo. Então, a tração sobre ela é para cima. A esfera puxa o fio para baixo, porque ela está sendo segura pelo fio. Então, ela puxa o fio para baixo e o fio puxa ela para cima, a terceira lei de Newton. Então, daqui eu vou dizer que o impulso que o líquido exerce, mais a tração T1 é igual ao peso. Daqui eu vou isolar o impulso. Então, o impulso sobre a esfera na situação 1 é o peso dela menos a tração que ela exerce. Na figura 2, gente, a esfera tenta subir.
ela puxa o fio para cima, o fio puxa ela para baixo. Lembre que a tração sempre é de dentro para fora, por isso que na primeira é para cima e na segunda é para baixo. Então, equilíbrio na situação 2, tração no fio mais o peso é igual ao empuxo. Isolando o empuxo, peso da esfera mais a tração no fio 2. Então, veja, os empuxos são iguais nas duas situações. Eu quero que você escreva essas equações antes de continuar. Pode ser? Vou dar um tempinho aí para você escrever essas duas expressões aí. Escreveu? Beleza. Vamos agora analisar cada alternativa. Ele perguntou qual das alternativas é a correta. Vamos ver a letra A. Ele está dizendo que o empuxo é igual à tensão nas duas esferas. Da primeira expressão, gente, o empuxo é o peso menos a tração. Eu não sei se o empuxo pode ser igual à tensão, né? Não sei, porque eu não conheço o peso. Então aqui eu fiquei em dúvida. Não se pode afirmar. Mas na segunda eu posso afirmar que o empuxo é maior que a tração. Não entendi por quê, cara. O empuxo é a soma do peso mais a tração. Então, qualquer que seja o peso, somado com a tração, vai dar um empuxo maior que a tração. Então, essa primeira está falsa, por causa da segunda afirmação. Note que é possível que o empuxo seja igual aqui à tração se o peso fosse o dobro da tração, né? Eu faria 2T1 menos T1, daria T1 igual ao empuxo. Seria possível, mas eu não posso afirmar. Mas a 2 inviabiliza. O empuxo não pode ser igual à tensão, porque ele é o peso mais a tensão. A letra B, ele está dizendo que o empuxo é maior na esfera de maior massa. Não, gente, o empuxo é igual nas duas esferas. Ah, professor, é mesmo, né? Porque eu tenho a mesma densidade, o mesmo volume e a mesma gravidade. O empuxo é igual nas duas esferas. Está falso, a B. C, ele está dizendo que o empuxo é maior que o peso na esfera 1. Olha só a expressão da esfera 1, gente. Empuxo é o peso menos a tração. Então, galera, o empuxo é menor necessariamente que o peso. Porque eu estou pegando o peso e tirando a tração. Então, o peso menos alguma coisa dá um empuxo. Então, o empuxo é menor que o peso, porque eu estou tirando a tração do peso, então vai dar um valor menor. Está errado a C. E a D é maior que o peso na esfera 2, correto. Por quê? Porque a expressão do empuxo na esfera 2 é peso mais tração. Então, se você somar aqui qualquer tração ao peso, dá um valor de empuxo. E como a esfera está tracionada, qualquer valorzinho somado ao peso dá um empuxo maior do que o peso da esfera 2. Portanto, letra D. Então, questão para você fazer bem devagarinho, ok? E agora, gente, temos uma obra-prima. Gente, eu gosto muito, muito mesmo dessa questão. 14, eu quero que você faça bem devagarinho comigo, tá? Eu vou ser um pouquinho mais lento. Um recipiente de massa 0,50 kg, contendo 1 litro de água, é colocado sobre um dos pratos de uma balança, que fica equilibrado por uma massa de 1,5 kg. Vamos ver se é verdade, gente? Se eu tenho 1 litro de água, você sabe que a água é a única substância em que a massa específica ou densidade é 1 kg por litro. Se eu tenho 1 litro de água, eu vou ter 1 kg de água. 1 quilograma de água, que é o correto. Somado com meio quilograma do recipiente, 1 mais meio dá 1,5. Ah, cara, então equilibrou por causa disso, porque eu tenho 1 quilo de água, ou seja, 1 litro, a densidade é 1 quilo por litro, mais meio quilograma da massa do recipiente. 1,5 kg aqui é igual a 1,5 kg aqui, está equilibrado, confirmando. Ok? Muito bem. Uma pedra de 0,30 kg, suspensa por um fio ideal preso a um suporte fixo, é completamente mergulhada na água do recipiente, sem tocar no fundo. Observa-se então que o nível da água do recipiente, que antes era 1 litro, se elevou para 1,20 litros. Neste caso, o valor da massa que colocada no prato à esquerda, que vai equilibrar verdadeiramente a balança, é indicado na opção. Foi dada a densidade da água e a gravidade. Então ele quer saber, gente, qual é a alternativa? Essa é a figura inicial, em que a massa a ser colocada no lado esquerdo consegue equilibrar a nova situação. Então veja, ó, antes eu tinha 1 litro, essa é a figura inicial, essas são as alternativas, tá, gente? Aumentou para 1,20 litros. Ó. As 5 alternativas está apenas confirmando o enunciado. E ele quer saber o seguinte, gente, qual é a massa que eu coloco do lado esquerdo para que eu consiga equilibrar a balança novamente? Seria 1,4?
1,8, 1,5, ou seja, não mudaria, 2 a 1,7. Vamos fazer a questão muito devagar devido à beleza teórica dessa questão. Nós sabemos que o empuxo que vai ser exercido sobre a peça, gente, sobre a pedra, é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Ora, a densidade do líquido é 1 kg por litro. O volume submerso da pedra é o próprio volume do líquido deslocado. E por que o volume do líquido deslocado foi 0,2 litros? Porque antes eu tinha 1 litro e agora eu tenho 1,2 litros. E a gravidade é 10. Então, a fórmula do empuxo, densidade do líquido, 1 kg por litro, vezes o volume submerso, 0,2 litros. Porque o que subiu é o que entrou, vezes a gravidade, que é 10. Atenção agora para um detalhe sobre a análise dimensional. Carlos, você tinha dito lá no início que a densidade tinha que ser quilograma por metro cúbico e o volume submerso em metro cúbico. Eu posso deixar quilograma por litro e litro porque corta litro com litro. Ah, então a densidade pode ser quilograma por litro? Sim, desde que o volume esteja em litro. Aí não altera, ok? Fez a continha, gente, o empuxo exercido sobre a pedra é 2 newtons. Muito bem. Este empuxo exercido sobre a pedra corresponde à força que a água exerce sobre a pedra, que, como já vimos na teoria agora há pouco, pela terceira lei de Newton, tem a mesma intensidade da força que a pedra vai fazer sobre o líquido, que será transmitido, de acordo com Pascal, para o fundo do recipiente. Essa força de 2 newtons deve ser equilibrada do outro lado da balança. Espera aí, Carlos, não entendi nada. Galera, você lembra que eu expliquei no slide da teoria que quando um corpo é colocado em um líquido, ele recebe uma força para cima devido à diferença de pressão, que é o empuxo? Esse empuxo a gente já calculou, que é 2 newtons. Só que quando o líquido faz uma força sobre o corpo de 2 newtons, o corpo reage sobre a água, terceira lei de Newton, e transmite até o fundo da balança por Pascal, 2 newtons. Então, gente, o lado direito teve um incremento no prato da direita de 2 newtons. O lado esquerdo, para continuar, ó, se eu botei 2 newtons aqui, eu preciso de 2 newtons do outro lado. Então, o lado esquerdo precisa aumentar em 2 newtons. Só que o peso de 2 newtons equivale a que massa? A massa adicional que eu vou colocar tem que ter um peso de 2 newtons. Você sabe que peso é massa vezes gravidade. Então, 2 é igual a massa vezes 10, que é a gravidade. A massa adicional que eu tenho que colocar do outro lado é 0,2 kg. Como tem 1,5 kg, com 0,2 dá 1,7. Ai, cara, não entendi não. Vamos de uma forma mais simples. Quando a pedra foi colocada, subiu 0,2 litros. Isso me dá um empuxo de 2 newtons, a gente calculou. Esse empuxo de 2 newtons que a pedra recebeu, ela devolve para o fundo da balança. Então, no fundo da balança, teve 2 newtons aqui, que para equilibrar tem que botar 2 newtons do outro lado. E 2 newtons equivale a 0,2 quilos. Ah, entendi agora, eu tinha 1,5 kg, com 0,2 e 1,7. Que questão maravilhosa. E o cachorro aí, ó, aperreando o cabo, tentando entender empuxo. Meu Jesus. Exercício 15, PUC São Paulo. Outra obra-prima de hidrostática. Gente, nossa aula aí passando de 40 minutos. Que aula, hein? Considera a figura a seguir, onde o recipiente A, contendo água até a altura de uma abertura lateral. Ó, gente, a água está no limite aqui. Qualquer coisa que você coloca aqui vai derramar, né? Ah, você falou que qualquer coisa que coloque vai derramar, então o líquido deslocado será igual ao que derrama. É, porque está no limite aqui, né? Ah, tá. Encontra-se sobre o prato de uma balança que está indicando 200 gramas. Então, gente, aqui nós temos 200 gramas, tá? É o peso total do lado aqui. Aliás, é a massa total do lado aqui. Aí alguém chegou e colocou um corpo de massa 60 gramas e 80 centímetros cúbicos de volume cuidadosamente aqui na água. Então, gente, ele colocou bem devagarinho para não espalhar, né? Para não ser uma mundiça. Então, ele pegou um corpo de 60 gramas e 80 centímetros cúbicos e colocou aqui. Tá, e ele quer o que na questão? Considere que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Após o sistema entrar novamente em equilíbrio, qual é o volume da água que passa para o recipiente B? Então, ele quer saber qual foi o volume que vai derramar, que é igual ao volume do corpo que ficou submerso, né? E ele quer saber quanto é que vai ser a leitura da balança. Antes era 200 gramas, será que a leitura da balança vai mudar? Então vamos discutir com muita calma. Gente, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte. Quando eu colocar o corpo, ele vai afundar totalmente ou vai ficar só uma parte submersa?
Para saber isso, gente, eu tenho que calcular a densidade dele, né? Se for menor que a da água, ele não vai ficar totalmente submerso, ele vai flutuar com uma parte submersa. Você sabe disso. Quando a densidade de um corpo é menor que a densidade de um líquido, ele não fica totalmente submerso, ele fica só uma parte submersa, né? O exemplo do iceberg na água do mar. O iceberg é 0,92, a água do mar era 1,3, então não ficou totalmente submerso. É verdade, professor. Então vamos calcular a densidade do corpo para saber exatamente isso, se ele vai afundar totalmente ou flutuar parcialmente na água. A densidade do corpo é a massa dele pelo volume total dele, 60 gramas por 80 centímetros cúbicos. A densidade do corpo é 0,75 gramas por centímetro cúbicos. Então, como a densidade dele é menor que a densidade da água, exatamente, ele vai flutuar com parte do seu volume submerso. Então, eu vou precisar encontrar essa parte do volume submerso, porque vai ser o que vai derramar. E como é que a gente faz isso? Como a gente viu na teoria, né, gente? Para encontrar o volume submerso, você sempre iguala o empuxo com o peso do corpo. Se acostume com isso. Encontrar o volume submerso, você iguala o empuxo com o peso do corpo. Como a gente já viu na teoria, o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. O peso do corpo é a massa dele vezes a gravidade. Então, ó, o lado esquerdo continua o mesmo, do lado direito, massa do corpo eu vou escrever como densidade do corpo vezes volume do corpo vezes a gravidade. Então, repetir a expressão aqui com um detalhe muito interessante. Eu cortei a gravidade dos dois lados, né? Então, ficou densidade do líquido vezes volume submerso igual a densidade do corpo vezes volume do corpo. Isolando o volume submerso, a gente já fez isso na teoria, né? É a densidade do corpo pela densidade do líquido vezes o volume total do corpo. A densidade do corpo a gente acabou de encontrar, 0,75 gramas por centímetro cúbico. A densidade do líquido é 1 grama por centímetro cúbico e o volume do corpo é 80 centímetros cúbicos. Observe que as unidades de densidade podem ficar grama por centímetro cúbico, que elas vão cortar quando eu dividir uma pela outra, né? Então, substituindo na fórmula do volume submerso, densidade do corpo 0,75, densidade do líquido 1 e o volume total do corpo é 80. Então, gente, o volume que vai ficar submerso do corpo é 60 centímetros cúbicos. Então, 60 centímetros cúbicos vai ficar dentro do líquido. E aí eu pergunto a você, se o que entra dentro do líquido foi 60 centímetros cúbicos, você concorda que o que vai derramar é 60 centímetros cúbicos? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Beleza, Carlos. E a nova indicação da balança, ela vai mudar? Vamos analisar. Nós sabemos que o empuxo exercido sobre um corpo é igual ao peso do líquido que foi derramado. É o teorema de Arquimedes. É bom deixar claro que o teorema de Arquimedes não é a fórmula de vagar. Na realidade, o teorema de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, que vem daquela fórmula. Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Nesse caso, o líquido que derramou, que estava no nível mesmo máximo já lá. E a gente já sabe que esse empuxo é transmitido para o fundo da balança, né? A gente viu na questão anterior. Só que o peso do líquido deslocado que derramou é igual ao empuxo. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que a indicação da balança permanece a mesma. Não entendi por quê, Carlos. Galera, lembra que nós fizemos que o empuxo era igual ao peso do corpo para encontrar o volume submerso? Isso aqui é a primeira lei de Newton. Empuxo é igual ao peso do corpo. Mas nós sabemos, agora não pela primeira lei de Newton, isso aqui é a primeira lei de Newton, empuxo é igual ao peso do corpo, que ocorre toda vida que flutua. Isso aqui, gente, é Arquimedes, empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então veja, se o empuxo é igual ao peso do corpo e o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, a conclusão que eu chego é a seguinte, o peso que entrou é igual ao peso que saiu. Então a indicação da balança permanece a mesma. Se o peso do corpo é igual ao peso do líquido deslocado, a gente ainda tem que pensar o seguinte. O peso dos 80 centímetros cúbicos do corpo, porque quando eu digo peso do corpo é tudo, né? O peso dos 80 centímetros cúbicos do corpo é igualzinho ao peso dos 60 centímetros cúbicos da água. Sim, lembre que a densidade da água é maior. Por isso que é possível volumes diferentes terem o mesmo peso. Ok? E aí surge a pergunta para você, né? Então a alternativa correta a indicação da balança é a mesma e o volume deslocado é 60 centímetros cúbicos. Qual é a pergunta, cara? A pergunta é essa aqui, ó.
E se o corpo tocasse o fundo? Ou seja, se o volume submerso do corpo fosse todo, se ele afundasse, isso aconteceria se a densidade dele fosse maior que a da água. Então a pergunta é assim: se o corpo descesse e tocasse o fundo, a indicação da balança aumentará ou continuaria a mesma? Aumentará. Sabe por quê? Pelo seguinte: olhando para a esquerda, gente, o peso do corpo não é igual ao empuxo. O peso do corpo é maior que o empuxo. Olha aqui para a esquerda. Isso aqui é de acordo com as leis de Newton. Se ele afundou, o peso dele é maior que o empuxo. Arquimedes me disse que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então veja, peso do corpo sendo maior que o empuxo e o empuxo sendo igual ao peso do líquido deslocado, você conclui que o peso do corpo era maior que o peso do líquido deslocado. Então, se o corpo tocar o fundo, a indicação da balança aumenta, porque o peso que entra, peso do corpo, é maior que o peso do líquido que foi deslocado. A indicação da balança aumentaria. Percebeu? Carlos, espetacular essa questão. E aí, gente, você gostou da nossa parte 3? Ainda tem mais, viu? A nossa parte 4 é mais exercícios referentes a Arquimedes, ok? Mas antes de concluir, eu quero prestar homenagem a esse cara que eu dou o maior valor, o nosso amigo Helder, um guerreiro, um campeão, como ele tá aí, ó. Você também pode ser igual o Helder, tá? E o Helder, gente, há muito tempo atrás, escreveu algo e pediu para eu compartilhar com vocês. Eu vou ler para vocês. Helder Henrique da Silva. Olha o que é que o Helder escreveu. O deficiente físico, ele vive como um pássaro ferido. Mas o deficiente físico tem que acreditar na vida. Tem que lembrar que Deus existe e poderá ser feliz nessa vida. É só olhar o mundo e verá que Deus criou tantas coisas belas, a natureza, o sol, a chuva, as estrelas, o mato e as pessoas que amam e entendem a necessidade de apoio que o deficiente físico tem. Você que é deficiente físico, aprenda a amar a si mesmo e a vida. Você é igual a todas as coisas belas que Deus criou. Helder Henrique da Silva, cara, eu sou seu fã. É pra arrebentar. Helder, você é um campeão. A gente se encontra na nossa aula 39. Abração pra você.